Fala traders, no vídeo de hoje eu vou estar introduzindo para vocês uma parte da nossa estratégia de análise técnica no mercado Forex, tá? Esse vídeo já acho que vai ficar um pouco longo, então vamos pro meu computador. Beleza, então temos aqui o mesmo par que abrimos da última vez, que é o GBP-JPY, tá? E todos os vídeos que tivermos com um gráfico aberto vai ser esse par. Nessa série de vídeos nós vamos trabalhar com esse par por dois motivos. Um foi o par que começamos e dois é um par que eu não analiso, ou seja, eu não sou familiarizado com as zonas psicológicas de suporte e resistência desse par, que eu acho que é um grande fator que vai diferenciar você conhecer ou não um par de moeda, tá? Então, caso vocês não saibam, todas as vezes que vamos analisar o gráfico de um modo completo, ou seja, numa overall picture, que a gente chama em inglês, nós vamos executar a top-down analysis. O que é a top-down analysis, Wagner? Nada mais é do que analisar todos os períodos de tempo que usamos dentro da nossa estratégia. Ou seja, vamos começar analisando o período semanal, que em inglês é o weekly, tá? Depois, o diário, em seguida 4 horas e depois 1 hora, tá? Então esses são os 4 períodos de tempos que vamos estar analisando. Nós vamos analisar o mercado por período de tempo e tomar conclusões. A nossa estratégia ela é baseada em confluências, ou seja, cada ferramenta vai lhe gerar uma confluência, seja ela de subida ou de queda. Você vai colocar na balança no final da sua análise o que é mais conveniente perante todas as confluências que você conseguiu observar durante a sua top-down análise, tá? Então, tudo que foi encontrado no período semanal e no período diário vai sobressair, tá? Ou seja, vai ser mais forte, a confluência vai ser maior, vai sobressair qualquer confluência dos time frames pequenos. Ou seja, se você achar duas confluências no time frame weekly que vai cair, mas você achou uma confluência no time frame daily que vai subir, eu acredito que você deve confiar mais no weekly, lembrando que qualquer confluência do time frame maior vai sobressair as confluências de time frame menor. Lembrando que qualquer movimento de time frame weekly e time frame daily, ou seja, semanal e diário, vai demorar muito mais do que os movimentos no período menor, justamente pelo fato de que uma candle no gráfico diário ou no gráfico semanal, você vai ver que tem o dobro ou o triplo de pips que numa candle de 1 hora, 4 horas, por exemplo, tá? Então, vou apagar toda bagunça aqui e vamos então começar a nossa análise do GBP/USD. Lembrando que nesse vídeo é uma introdução da nossa estratégia por um todo. E nesse vídeo vamos apresentar como traçar suporte e resistência, tá? Que são as zonas psicológicas do mercado que a gente acredita que o preço vai ter uma certa dificuldade de passar, tá? Então quando eu for explicar suporte e resistência, vocês vão entender perfeitamente. Também vamos apresentar as linhas de tendências, tá? Que em inglês seria trend lines. Já disse que as terminologias nós vamos manter em inglês, então por favor, se adapte. E também vamos apresentar as Moving Averages, que seriam as médias móveis, tá bom? Moving Averages, médias móveis. Então, vamos começar traçando nossas zonas psicológicas de suporte e resistência, que eu vou começar no período diário, tá? Eu vou pular o período semanal, para que esse vídeo não fique de 50 minutos, 60 minutos, tá bom? Então estamos aqui no período diário. E o que é suporte e resistência? Suporte e resistência, em minha opinião, eles são nada mais nada menos do que o suporte, ele seria como se fosse o piso, né? O chão do preço, e a resistência seria como se fosse o teto. Mas como assim? Imagina que uma pessoa, o preço, tente romper para cima do teto, ou tente romper para baixo do chão. Ela vai ter uma certa dificuldade enquanto estiver tentando fazer isso. Então é exatamente o trabalho dessas zonas psicológicas de suporte e resistência no mercado, é impedir que o preço continue o seu movimento para cima ou impedir
que o preço continue seu movimento para baixo, que seria o suporte, e em cima a resistência, tá? Então vamos aqui para o nosso gráfico de novo, e no período de tempo diário do GBP JPY, vamos traçar algumas zonas psicológicas, tá? Lembrando que tudo que for traçado no período diário e semanal vai servir como uma confluência maior ou será mais respeitado pelo preço nesse par ou em qualquer par, tá? Então, eu gosto sempre de traçar 2 ou 3 zonas psicológicas de resistência acima do preço e 2 ou 3 zonas psicológicas de suporte, ou 2 ou 3 zonas psicológicas de suporte embaixo do preço, tá? Então, a gente está tradando agora em 137.769. Então, eu vou tentar achar 3 zonas psicológicas de resistência acima e talvez 1 ou 2 zonas psicológicas de suporte embaixo do preço, devido a não termos muitos dados, tá? A análise técnica ela vai ser sempre baseada no que já aconteceu, para que possivelmente pode acontecer novamente. Então a gente vai olhar sempre do lado esquerdo para que tracemos nossas ferramentas para que seja aplicado aqui no lado direito, onde o preço está, tá? Que seria o dia de hoje e os próximos dias. Então, perfeito. Olhando aqui, eu consigo perceber que, vamos começar olhando nessa parte aqui, que vocês vão entender que isso aqui já é suficiente, uma vez que a gente for para os time frames menores, tá? Então, dito isso, você pode perceber que o mercado estava em um movimento de subida, tá? E ele achou um certo nível de resistência aqui, ele começou a cair no meio do nada, vamos considerar assim, no meio do nada, ele estava subindo, porque agora a gente não tem nada, porque agora a gente não tem nada no nosso gráfico, então foi no meio do nada. No meio do nada ele encontrou uma barreira de subida e começou a cair. Mas você pode perceber que também a queda foi limitada e logo ele encontrou um chão, né, um suporte. E depois disso ele continuou novamente sua subida e repare que ele rompeu essa primeira resistência que tínhamos ali, né? Então ele rompeu essa resistência e eu acho que eu já expliquei que todo suporte que for rompido no mercado vai virar uma resistência e toda resistência que for rompido no mercado vai virar um suporte. Tudo vai depender de onde que o preço está. Se o preço estiver em cima das zonas psicológicas, todas as zonas psicológicas serão suporte. E se o preço estiver embaixo das zonas psicológicas, essas zonas psicológicas devem ser chamadas de resistência. Então, uma zona psicológica ela vai trocar tanto para suporte quanto para resistência. Tudo vai depender de onde o preço está, tá? Então, você repara que aqui quando ela chegou em 148.266, as velas novamente acharam um level de resistência e repare que elas voltaram exatamente no nosso level que era de resistência, agora agindo como suporte para o preço, ou seja, não deixando o preço cair. O preço voltou lá na nossa resistência novamente, caiu novamente retestando nosso suporte mais 2 vezes e assim repare que dessa vez não fomos lá em cima. Encontramos uma barreira ou uma resistência antes, tá? Então vamos traçar aqui uma resistência supostamente, tá? E eu não vou deixar a resistência assim, nós vamos usar uma ferramenta para traçar de suporte e resistência, mas agora só para exemplificar como que eu estou lendo o mercado em relação a suporte e resistência, tá? Então podemos ver que aqui temos uma resistência e de novo o mercado retestou o nosso suporte com um pequeno pullback para cima, tá? E assim rompendo infinitamente, diríamos, caindo. Tá, então agora deixa eu apagar toda essa bagunça aqui de novo e vamos começar a traçar nossos suportes e resistências usando a ferramenta do TradingView, que seria nada mais nada menos que um retângulo, tá? É uma caixa, então vocês vão vir aqui, ó, na 4ª opção das ferramentas, você vai clicar na setinha e pode ver que eu tenho a estrela, ou seja, eu tenho o favorito no retângulo. Então vocês vão pegar o retângulo e vamos lá no exemplo que eu já tinha dado. Então podemos ver que nesse movimento de subida o mercado achou uma resistência, então vamos pegar aqui, segurar e estender para o lado direito a nossa resistência, que depois percebemos que agiu como suporte. Para ficar mais fácil, para manter também algo padrão no meu gráfico, porque eu gosto do meu gráfico sempre limpo, eu não fico traçando novas zonas de suporte e resistência, eu simplesmente dou Ctrl+C, Ctrl+V e movo a outra
para onde tem que ser movida, tá? Então assim você pode perceber que fica algo meio que padrão em relação a tamanho, posicionamento e etc. Tá? Então eu vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V mais uma vez aqui, nessa mini zona de resistência que a gente já tinha também exemplificado. Então agora eu tenho 3 zonas psicológicas acima do preço, mas lembrando que agora também você já sabe medir os pips, vamos ver a distância dos pips, vamos ver a distância em pips das nossas zonas que achamos aqui em cima para o preço, tá? Então vocês podem perceber que tem 700 pips de diferença e para um day trader essas zonas não são efetivas. Por quê? Porque nós entendemos que o mercado não vai mover 700 pips em um dia, então para o preço chegar lá em cima ou mover 700 pips para baixo vai demorar. Então o que a gente tem que fazer, Wagner? Nós vamos começar a traçar levels de suporte e resistência em time frames menor, ou seja, em períodos de tempo menores, tá? Então, segue aí. Vamos copiar aqui mais uma zona de suporte e resistência e vamos traçar aqui embaixo. Por quê? Porque eu sei que o mercado achou uma resistência aqui, o preço achou uma resistência, caiu e aqui embaixo achou um suporte, tá bom? Então, com isso, a última coisa que eu faria no período diário era copiar mais uma vez e traçar uma zona de suporte aqui embaixo de onde o preço está agora, porque podemos perceber que após uma grande queda, suportamos e demos uma pequena subida, tá? Uma pequena subida no período diário, mas se formos considerar o movimento do período menor, isso foi uma subida relativamente grande que daria para você fazer um bom dinheiro, tá? Então vamos agora para o período de 4 horas e você consegue perceber que a gente já consegue observar uma quantidade muito maior de velas do mesmo movimento, né? Aquela queda gigante, você consegue ver que na verdade tivemos até alguns movimentos pequenos de subidas que daria para ter também lucrado no mercado. Tudo depende do que a sua overall análise, ou seja, do que a sua análise de todos os períodos de tempo estava indicando. Então, vamos continuar aqui. Vou tentar tirar um pouco mais do zoom para eu conseguir enxergar alguma vela nessa região onde o preço está no passado. Então eu venho aqui do lado esquerdo e consigo perceber que aqui a gente consegue encontrar alguns levels de suporte e resistência, tá? Por quê? Porque o preço ele vinha caindo, vou pegar o pincel aqui de novo, o preço ele vinha caindo, tá? Ele caiu e aqui ele encontrou suporte, perfeito. Pode perceber que ele subiu novamente, tá? E deu 2 testes nesse level de suporte que temos aqui. Depois ele subiu novamente, mas repare que ele teve dificuldade de romper esse level de resistência, que logo em seguida também foi retestado como suporte. E se a gente traçar ele mais para a esquerda ainda, a gente consegue perceber que ele também agiu como resistência aqui, suporte aqui, tá? Então, aqui no meio também a gente percebe que nesse movimento de subida pequeno, antes de retestarmos, a gente também encontrou um level de resistência, tá? Que não deixou com que o preço subisse de uma única vez. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar essas zonas psicológicas do começo de 2019 para a direita, ou seja, para o futuro, para que a gente espere, para que a gente veja como elas vão ficar posicionadas no gráfico atualizado, ou seja, no gráfico de hoje. Tá? Deixa eu apagar toda essa confusão aqui de novo do pincel. Tinha que ter um jeito mais fácil para o TradingView deixar a gente apagar esses pincéis, tá? E vamos fazer o seguinte, então a gente vai pegar os mesmos retângulos, vamos copiar eles novamente e vamos traçar agora eles nesse exemplo que foi dado, tá? Então ali em cima também, não tem problema se eles ficarem uma perto uma da outra, tá? Vocês podem arrumar alguma forma de diferenciar as zonas traçadas no período diário, as zonas traçadas no período de 4 horas e assim sucessivamente. Cor seria um bom exemplo, ou uma forma bem legal de você estar diferenciando no seu gráfico. Eu já estou acostumado, dizendo novamente, você deve sempre conhecer seu pai, então conforme mais você conhece seu pai, conforme você cria intimidade com seu pai, você já vai conhecer onde esses levels psicológicos são e você terá menos trabalho uma vez que for traçar suporte e resistência. Tá? Então vamos copiar aqui mais uma vez, colocar mais uma zona aqui de suporte. Então assim, traçamos mais 3 zonas psicológicas de resistência e suporte.
Vamos voltar aqui do lado direito e vamos ver como essas zonas se comportaram. Então vocês podem perceber que perfeitamente, tá? Essas zonas, aqui no caso com um pouco de desfalque, mas nós suportamos, retestamos como resistência as duas, caímos novamente, retestamos aqui como resistência, tá? Tivemos um movimento de baixa achando suporte, quebramos, retestamos perfeitamente, descemos um pouquinho, um pullback para ganhar um pouco mais de força e assim possivelmente rompendo mais uma vez. Lembrando que todas as zonas que forem rompidas, elas vão ter um reteste, tá? Então, vamos continuar, que a gente ainda tem que falar de trendline e de moving average nesse vídeo. A única coisa que eu faria aqui agora, iria no período de 1 hora, tá? E vou tentar traçar mais algumas zonas psicológicas de suporte e resistência, da mesma maneira. Vou ler o preço e ver onde ele achou níveis de suporte que poderiam também ser resistências, tá? Que foram também resistências. Então você continua fazendo a mesma coisa, copiando e colando, e assim entendendo o que aconteceu no mercado. Tá, então agora, já que vocês entenderam mais ou menos como vocês vão traçar as suas zonas psicológicas de suporte e resistência no mercado, eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão estar traçando as linhas de tendência, tá? Que são as linhas que vão ajudar você a identificar uns levels também diagonais de suporte e resistência, no seu gráfico, tá? O DJ em específico, ele está num exemplo muito ruim do preço atual, porque ele está numa queda contínua e uma linha de tendência aqui ficaria óbvia. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar em alguma parte aqui do passado para que eu possa exemplificar para vocês exatamente como que a gente vai estar usando nossas linhas de tendência. Tá? Então a gente pode perceber que aqui o gráfico estava no movimento de subida, tá? Estava numa tendência de alta. E você, como trader, você pode traçar a sua linha de tendência da seguinte maneira. Vai pegar de um ponto 1 a 1.2, sempre na sombra das velas, tá? Isso aqui não é uma linha de tendência exatamente do jeito que tem que ser, eu só estou traçando para mostrar como que vocês devem encostar somente na sombra, tá? Somente encosta na wick, vocês não devem colocar no corpo da vela. Sempre encostando na pontinha da sombra, tá bom? Então, vamos lá agora começar a usar a nossa linha de tendência em nosso gráfico. É bem simples, tá? Então, como agora vocês já sabem que tem que traçar do ponto 1 ao 2, é a única coisa que do ponto 1 ao 2 é a única coisa que vocês vão focar e depois vocês vão estender para o futuro, tá? Nesse caso aqui tivemos apenas 3 toques como resistência, 1, 2 e 3, mas também podemos traçar como suporte. Deixa eu achar um exemplo que fique bem claro para que ninguém tenha dúvidas de como se usa uma linha de tendência, tá? Perfeito. Ponto 1, ponto 2, toda linha de tendência, uma hora ela vai ser rompida e quando ela for rompida, ela vai ter a quebra da tendência. Então esse é exemplo clássico, tá? Deixa eu pegar aqui o pincel novamente. Vocês traçaram do ponto 1 ao ponto 2, agiu 2 vezes como suporte. E aqui reparem que rompemos e logo em seguida retestamos. Já sabem que depois de rompimento virá sempre um reteste. E aqui foi o reteste do rompimento da trendline. Logo em seguida consolidamos um pouco para então continuarmos o nosso movimento de queda e a possível troca de tendência até que encontramos uma zona psicológica de suporte, tá? Então vocês vão traçar as suas zonas, as suas linhas de tendência de ponto 1 ao ponto 2, sempre encostando na sombra, tá? Vocês não devem traçar a sua linha de tendência encostando no corpo. Um exemplo. Tá, Wagner, mas aqui a sua linha de tendência está encostando e está passando dentro até das velas. Mas o meu ponto 1 são esses aqui. Meu ponto 1 é esse e o meu ponto 2 é esse.
Então eu me baseio no ponto 1 e no ponto 2 e o que acontecer depois será apenas uma confluência, ou seja, tivemos aqui um fundo duplo ou um double top, tivemos aqui um double bottom, achando suporte, encontrando suporte duas vezes na nossa linha de tendência de subida, tá? E assim continuamos o movimento. Vocês já sabem agora traçar suporte e resistência. Aqui temos um nível de resistência que foi perfeitamente retestado como suporte e continuamos o movimento de subida. Então agora, espero que vocês tenham entendido como é que vocês podem estar traçando a linha de tendência, tanto no movimento de baixa como no movimento de alta, tá? Não faz diferença nenhuma. Vocês também podem traçar no período diário, que vai funcionar da mesma maneira, mas lembre-se sempre que uma trendline que for aplicada no período diário, ela vai demorar muito mais tempo do que uma trendline de um período menor. Então podemos ver aqui que tivemos poderíamos se dizer 2 toques, tá? Um quebramento gigante da trendline, porque isso aqui é no período do dia, dos dias e muitos pips. Depois um reteste também para fazermos um double top nessa área de resistência aqui, porque sabemos que a trendline também vai agir como resistência. Se aqui tivermos um toque de resistência, poderíamos traçar nosso retângulo para a direita e viríamos perfeitamente que também respeitou, tá? Então deixa eu apagar toda essa bagunça do pincel e eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão utilizar ali agora, como que vocês vão utilizar as médias móveis, as moving averages, tá? As moving averages são os únicos indicadores que a gente vai estar utilizando e nenhum outro. Nossa análise é sempre baseada no preço, ou seja, nas velas. O que a vela está nos dizendo é a forma na qual a gente vai agir no mercado. Então, para vocês adicionarem a linha de tendência de vocês, vocês vão clicar aqui nesse maisinho com esse Z, ou seja, essa aqui já é a moving average em si. Essa ondinha aqui, esse mais, uma vez que vocês clicarem, vocês digitem average e já vai aparecer a moving average para vocês adicionarem. Então vocês clicam na moving average de vocês e adicionem, tá? Para ficar mais rápido o vídeo, eu vou simplesmente clicar aqui no meu template. Para vocês adicionarem um template, é só vocês clicarem aqui. Então, uma vez que eu clicar aqui no meu as minhas moving average já vão aparecer no meu gráfico sem nenhum sacrifício, tá? Então, como que vocês vão usar a moving average? A moving average ela também nada mais é do que um nível de suporte e resistência que também vai ajudar a gente a identificar a tendência do mercado, tá? Como também uma troca de tendência. Mas a finalidade maior deve ser suporte e resistência, porém um suporte e resistência dinâmico, tá? Ele vai sempre estar seguindo as velas, você não vai ter que posicionar ele toda vez, vai ser algo contínuo, ele vai estar seguindo a vela, cada uma das suas linhas com a distância que deve ser de um nível de suporte e resistência para o preço, tá? Então, vamos lá. Aqui vocês podem perceber que quando a linha de tendência vermelha estiver em cima da azul, estamos em uma queda, tá? E quando a azul estiver em cima da vermelha, estamos no movimento de alta. Essa seria a primeira explicação, bem simples. Vocês podem perceber que é sempre assim: vermelha em cima da azul, queda, azul em cima da vermelha, subida. E também vocês podem perceber que quando temos então um cross, né, quando cruzamos as linhas de tendência, pode ser uma indicação forte de uma troca de tendência também, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês como que elas vêm agindo como resistência nesse caso, porque o preço está caindo. Então no movimento de baixa, as moving averages vão ser resistência. No movimento de alta, as moving averages vão ser suporte. Não temos moving average de resistência no movimento de subida e nem de suporte no movimento de baixa, tá? Então, quando estivermos em queda, o moving average agirá como resistência. Percebe que isso acontece em períodos menores também, tá? E inclusive são bem mais respeitados do que no período maior. Então vocês podem perceber aqui, vamos no gráfico bem atual, tá? Para exemplificar bem. Então aqui o movimento
do gráfico estávamos em queda, achamos um suporte. Pode perceber que na primeira tentativa de rompermos para cima, a nossa Moving Average cinza agiu como resistência juntamente com a nossa área psicológica. Então tivemos uma confirmação dupla de resistência ao mesmo tempo, e mesmo assim pode perceber que o preço esticou um pouco até cair. Mais uma prova de que a gente não controla o mercado, mesmo que a nossa análise esteja certa, tá? Você tem que ser paciente e esperar e acreditar que a sua confluência da sua estratégia vai funcionar, tá bom? Então, com isso, o mercado desceu novamente, achou suporte e conseguimos romper. Repare que na segunda tentativa de subirmos, a Moving Average novamente agiu como resistência, bem antes da nossa zona psicológica dessa vez. Seguimos caindo, achando suporte na nossa zona psicológica. Dessa vez tivemos um falso rompimento das Moving Average, mas você pode perceber que a nossa zona psicológica de resistência fez o trabalho dela e não deixou o preço subir, tá? Aqui, se eu der zoom, vocês vão perceber exatamente como as Moving Average azul e vermelha também trabalham como resistência, não deixando nenhuma vela fechar em cima da Moving Average, tá? Então, com isso, vocês podem ter uma confirmação extra de que a tendência provavelmente vai continuar de baixa, uma vez com que as Moving Average não estão deixando o preço passar, ou seja, não há uma troca de tendência no momento, tá? A não ser que vocês reparem que isso aqui aconteça, tá? Nós achamos suporte e tivemos uma rápida subida depois de um double bottom, tá? E vocês percebem que aqui no meio tivemos o cruzamento de todas as médias móveis, de todas as Moving Average, e em seguida o preço começou a respeitar como suporte. Simples assim, até que achamos uma resistência, tivemos aqui um pullback para a nossa zona psicológica e depois continuamos respeitando a Moving Average subida como suporte. Vocês podem perceber que mesmo com uma caída agressiva, a Moving Average cinza que vem embaixo, também em confluência com a nossa zona psicológica, age novamente como suporte, tá? Então aqui temos duas vezes suporte. Então aqui temos uma dupla confirmação de suporte, tá? Então é basicamente isso que eu tenho para mostrar para vocês nesse vídeo. Esse vídeo já está um pouco longo, lembrando que é apenas uma introdução à estratégia que usamos dentro da nossa comunidade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Qualquer sugestão de próximo vídeo também, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Um abraço.